Muito bem, então vamos fazer uma pequena pausa aqui sobre a montagem do governo Bolsonaro para destacar um assunto que pegou fogo agora à tarde no noticiário e especialmente nas redes sociais. O ex-presidente Lula foi denunciado pela Força-Tarefa da Lava Jato, acusado de lavar R$1 milhão para intermediar negócios entre o grupo brasileiro ARG e o governo, ou melhor, a ditadura de Guiné Equatorial, a ditadura de Teodoro Obiang, aliás, a ditadura mais antiga da África. Diz a denúncia que Lula recebeu a quantia disfarçada de doação para o Instituto Lula. Na prática, ele mandou uma carta para o ditador pelas mãos do empresário Rodolfo Gel, controlador da ARG, falando do interesse da empresa em obras rodoviárias do país africano. Rodolfo Gel foi denunciado por tráfico de influência em transação comercial internacional. Queria destacar aqui alguns pontos antes de passar a bola para o Andreas e para o Vila. Primeiro, a carta assinada pelo Lula, o ditador de Guiné. É o Lula lobista de empreiteiras ali, dito, riscado, demonstrado. Vou ler aqui um trecho. Envio esta carta através do amigo Rodolfo Gel, que dirige a ARG, empresa que desde 2007 familiarizou-se com a Guiné Equatorial, destaca-se na construção de rodovias. Eu entrei no site da empresa ARG, de fato estão lá, você que nos acompanha acabou de ver as imagens da carta, de fato também estão lá as fotos das obras que a ARG, que é uma empresa de Minas Gerais, desenvolvia ou desenvolve, não sei se estão concluídas, em Guiné Equatorial. Segundo ponto a destacar, o recibo do Instituto Lula. Você também vai ver aí na sua tela, para quem nos acompanha pelo YouTube e pelo Facebook. Tosco, feito a caneta em papel, parece recibo de padaria, quando você vai e compra um suco, pão, só que é o recibo de R$1 milhão. Você está vendo aí a imagem na sua tela. E por fim, acho que é interessante frisar nesse papel de o Lula empreiteiro, recuperar um pouco de documentos das operações anteriores da Lava Jato, que detectaram que lá atrás, por exemplo, em 2013, Lula já atuava como lobista dessas empreiteiras. Tem um diálogo, uma mensagem interceptada do Léo Pinheiro, da OAS, com outros dirigentes da empresa, que ele diz assim, falei com o Brahma. Brahma, é importante lembrar, na época era um dos codinomes do ex-presidente Lula. Contou-me que quem esteve aqui com ele foi o presidente da Guiné Equatorial, pedindo-lhe apoio sobre o problema do filho. Esse filho é bem enrolado. Recentemente a sua comitiva foi flagrada no aeroporto com 10 malas. Se recusaram a colocar as malas dos detectores de metal. Depois a Receita, a Polícia Federal, encontrou $1.400.000 lá, mais de R$55 mil e 20 relógios cravejados com diamantes avaliados aí em $16 milhões. E por fim, para enfim concluir aqui, a obra que a OAS estava interessada na época, na troca dessas mensagens, era de $320 milhões. Aparentemente cerca de R$1 bilhão, ligava Malabo até Luba, os dois portos do país africano. Vamos lá, professor Vila. Mais uma, né, do lobista Lula. Como você bem destacou, o recibo número 024 é inacreditável, quer dizer, teve 23 recibos anteriores e tal. E escrito à mão, como se fosse uma coisa banal, né? Fosse uma coisa de R$10, 100, no máximo de R$100, de R$1 milhão. Olha o recibo e tal. Um recibo assim, a data 18 de junho de 2012, tudo escrito meio rápido e tal. É um negócio assim inacreditável. Um pequeno recibo de R$1 milhão. É incrível como o Lula não sabe nem roubar direito, porque um sujeito quer roubar, faz até um recibo melhor, tenta colocar algum outro subterfúgio, faz 5 recibos de 200 mil, não um recibo de R$1 milhão. Ele precisa. Mas ele acreditava tanto na impunidade dele que ele podia fazer o que ele bem desejasse e tal. Evidentemente que isso acabou, né? A situação que nós estamos vivendo agora, que passou a viver o país a partir da Operação Lava Jato, em 2014, né? Quando ela começou a devassar, passou sobre tudo isso. Agora, você bem destacou, Silvio, a questão do filho do ditador, né? E como Lula gosta de ditador. Você pegou a ditadura mais antiga da África Negra, da Guiné Equatorial. A ditadura mais longa da história da América Latina e da história da América Latina, né? É a ditadura cubana tal. Como ele estabeleceu boas relações com os ditadores, né? Carlos Andreasa, vamos lá. Um dos papéis de governo
de Estado é a representação nacional nos países, ajudar os empresários locais, os brasileiros, a fazer negócios mundo afora. Mas isso é feito de maneira formal, não pessoal. Naquela ocasião, além de tudo, o Lula não era mais presidente da República. É, portanto, o modus operandi típico do lulopetismo. A mesma coisa foi feita por José Dirceu e Antônio Palocci. Essa modalidade de lobismo que se vale do poder conquistado pelo domínio do governo, pela participação decisiva em governo, no caso do Lula, um ex-presidente, para vender favores. Porque é absolutamente disso que se trata. Quer dizer, eu fui governante do Brasil, fiz a minha sucessora, sou responsável, sou muito poderoso, e aqui venho pedir que a empresa brasileira com a qual eu tenho relação tenha os seus negócios validados ou reproduzidos ou continuados mundo afora. Isso não aconteceu só na Guiné Equatorial, isso aconteceu em Angola, isso aconteceu em Moçambique, e era valorizado na época, inclusive por certo jornalismo brasileiro, como imperialismo brasileiro, como se nós estivéssemos expandindo as nossas fronteiras comerciais de maneira institucional, como se não fosse um negócio de fulano, um negócio pessoal, para enriquecimento pessoal. No caso de Guiné Equatorial, vamos lembrar, e não é supérfluo, que esse episódio do filho do ditador aconteceu este ano, durante o processo eleitoral. Sim. Esse sujeito foi flagrado aqui dentro do Brasil, já no processo eleitoral, com essa mala de dinheiro. Nunca devidamente esclarecido qual seria o destino. O governo de Guiné Equatorial financiou o desfile milionário da Beija-Flor de Nilópolis, no Carnaval de 2015. Beija-Flor de Nilópolis, que é comandada por contraventores, por bicheiro, por jogo do bicho. Gente acostumada a lidar com dinheiro sujo, dinheiro vivo. Que é o mesmo tipo de operação que esse pessoal faz com dinheiro vivo. Lavanderia de dinheiro em qualquer lugar, no Brasil e na África. A questão é saber quem é o destinatário, quem é o beneficiário desse dinheiro. O modus operandi é esse. Sair do governo, vou ficar rico. É isso mesmo, não é? Eu acho que só pegando esse gancho, né? É inacreditável, quer dizer, como é que essa relação... É bom lembrar que a ditadura de Guiné Equatorial é acusada, tem 1000 acusações de tráfico de drogas, tal, né? É bom lembrar que envolve a família do ditador, tal. Mas isso que o Andreasa lembrou, como é que o Lula agia tranquilamente? Não é o modus operandi do PT, porque ele lembrou o caso do Palocci, vamos lembrar daquelas notas fiscais, né? Que ele dá em dezembro de 2010, né? Que depois vão pegá-lo justamente no contrapé, e como o escritório José Dirceu, ele tinha um escritório, o José Dirceu, que prestava serviços que ninguém, advocatícios, né, que no fim era propina pura, clara, tal. E como eles faziam isso com absoluta tranquilidade, contando com a impunidade, né? Contando com a impunidade. Justamente não sabiam que o Brasil passou a mudar. E aí o papel-chave nessa questão, especialmente do ex-juiz Sérgio Moro, que a partir dali, de 2014, que essa história começou a mudar. Que muitas vezes nesse período, claro, desde 2003, o PT foi pego problema ali, problema colar, tal. Mas como foi pego a partir do primeiro semestre de 2014, começou com o início da Lava Jato, não. Aí ali a história começou a ser mudada do Brasil, né? Andreasa, vou devolver a bola para você. Só um detalhe sobre a fortuna do ditador de Guiné. Segundo a Forbes, a estimativa é que ele tenha 600 milhões de dólares, uma estimativa da Forbes. Deve ser muito mais, né? Agora, o ponto aí central é o seguinte... que é o projeto de poder lulopetista, né? Não quer dizer que outros não possam proceder da mesma maneira, mas é o seguinte, aconteceu em todos os governos. O Lula foi eleito, os seus ministros iam saindo antes ou depois da reeleição do Lula, não importa, com muito poder e capitalizados por esse poder e estimulados pelo poder central, pelo lulopetismo, a fazer negócio mesmo. Fazia parte do projeto de poder. A eleição da Dilma, eu ia falar a eleição da Lula, não à toa, a eleição da Dilma mostrou um Lula muito poderoso, tornou um Lula concretamente poderoso, foi capaz de fazer aquele poste presidente. Não era apenas do interesse do Lula
a sua musculatura político-eleitoral manifestada, mas o modo como essa fortaleza poderia ser vendida mundo afora, especialmente para ditaduras acostumadas a lidar com o dinheiro vivo, a vender o seu poder de fazer acontecer no Brasil, a sua musculatura comercial, portanto. Nós estamos vendo aí a evidência de um Lula comerciante. E comerciando com o quê? Com o Brasil. É uma beleza.